esses aviões que tem que fazer pouso forçado, que não tem pista, que é na floresta, aí ferrou. Tem árvore, essas paradas assim. Aí... Que é o Que caso do Varig 254, né? Qual foi esse? Aquele que se perdeu na Amazônia. Ele pousou Lembra? no meio da mata. Ele tava no escuro, ele se perdeu. Porque se tiver acabou o água, ele vai combustível. no rio, né? Se tiver rio, ele vai preferir sempre o rio. Aí de noite na Amazônia é tudo preto. Não tem árvore, não tem nada. É uma massa preta. E eles pousaram no meio das árvores. As árvores arrancaram as asas do avião, ficou só o charuto assim. Mas não quebrou o charuto? Não, o charuto ficou inteiro, praticamente inteiro. Mas diversos assentos se soltaram com impacto. Entendi. Porque naquela época... a força que o assento precisava resistir não era tão grande como é hoje. Depois desse acidente foi bem maior. Porque na aviação é sempre assim. Como é que a gente faz para preservar a vida? Se acontecer alguma coisa errada. Então, naquele caso, os assentos não resistiram e esmagaram algumas pessoas que estavam na frente, que sobreviveram ao impacto do pouso forçado. Mas foram esmagadas e não conseguiram sair. Então, a aviação mudou. A gente vai prender de outra maneira agora os assentos para que não aconteça isso. Entendi. E é assim que funciona. É assim que vai indo. Esse do... Lembra que você falou, você perguntou assim, pô, tem alguma história de que se... para mostrar que é uma sequência de eventos, né? Qual que é uma boa história? A gente pode pegar esse caso mesmo da Varig. Pô, os caras estavam em Marabá. Marabá tá aqui. Ele precisava vir para Belém. Tá. Vamos botar a bússola de novo aqui, ó. Norte, sul. Belém tá ao norte de Marabá. Certo. Então você vai decolar com alguma proa que vá para o norte. No caso seria a proa 027. E eu tô falando daquela época, que tá? Proa 027. Na bússola, se a gente pegar aqui, ó. Tem norte e sul. 90 graus é leste. E aqui o oeste é 270. Tá. Certo? Então norte, a gente pegar aqui, seria 45. Mais ou menos aqui, 27. Tá. Ou seja, Marabá tá aqui, Belém tá aqui. Então seria 27 graus de bússola para ir. Nessa época, a Varig tinha introduzido um plano de voo, um sistema de plano de voo, que era impresso naquelas impressoras matriciais, que não existia internet, não existia nada, não existia GPS nos aviões, não existia nem sistema inercial nesse avião ainda. O que é sistema inercial? É um sistema que independe. Se o GPS do mundo inteiro parar de funcionar, os aviões não vão cair. Porque ele tem um sistema próprio, que ele sabe onde ele está, baseado puramente em matemática. São os acelerômetros. Sim. Que, tipo, o avião acelerou, o acelerômetro faz uma força e baseado na força ele sabe, pô, eu tava ali. O cara fez essa força, então agora eu tô aqui. Daqui a pouco eu tô ali e ele fica computando isso o tempo todo. Tinha nada disso. Aí o cara... Aí esse plano de voo saiu lá pros caras lá em Marabá. E aí o plano de voo da Varig veio escrito assim, ó. 0270. Isso quer dizer o quê? 27 graus? Então, é que aqui era para ter um ponto. Ah, tá. Era 027.0. Do jeito que... Mas a impressora matricial não saiu o ponto. E aí, os dois pilotos interpretaram... o zero à esquerda que a gente corta na matemática e não da direita, né? E aí interpretaram que era para botar 270 na bússola do avião. Aí 270, ao invés de ir pro norte, você vai para oeste. Cara, sabe? É uma diferença absurda. E aí eles decolaram, tá indo para lá, não tem radar, não tem nada nessa época. E aí quando tá chegando em Belém, eles começam a descer. Ele chama... Que eles acharam que tava. Acharam que tava em Belém. Aí os caras chamam Belém pelo rádio. Belém não responde. Aí, pô, tá com problema nesse rádio. Tenta o outro. Belém não responde. Pô, 2 rádios deram problema. Aí ele tenta o rádio, um terceiro rádio que é de alta frequência. Esse fala muito mais longe. Aí Belém responde. E aí ele fala, o Varig sem comunicação e estamos descendo aqui para Belém. Aí o cara fala, você é o único tráfego, tá autorizado a descer.
Porque Belém não tem radar, não sabe onde tá o avião também. Não tinha radar. Não tem radar. Saber. Então é conversa de surdo, de cego, sabe? Sei. Então desce aí. Aí os caras desceram e Belém não aparece. E aí, no meio Belém era pra estar aqui. E não tá. E aí começa toda uma história que hoje em dia não aconteceria. Porque houve um erro. O avião decolou pra cá. Tá, houve um erro de instrumentação aqui. Esse seria um erro de software pelo sistema que analisa acidentes. Tá. É um erro de software. São procedimentos. Mas os 2 pilotos erraram. Que os 2 colocaram a mesma coisa no instrumento. Se fosse só um, aí você pensar assim, pô, esse cara errou, mas o outro ia capturar o erro. Os 2 erraram. Aí quando chegou num ponto que eles não tinham mais como saber onde é que eles estavam, faltava uma coisinha assim. Não sabemos onde estamos, vamos voltar de onde a gente veio. Exatamente pelo mesmo caminho? O oposto de 270, que seria mais 180 graus aí. Vamos voltar para esse caminho aqui. Beleza? Beleza. Aí ia chegar em Marabá de novo. Certo. Aí começa o negócio de, não, eu sei onde é que eu tô, e entrou pela história que o copiloto conta, que diz que ele falou que tá gravado na caixa preta lá. Não quiseram fazer isso para voltar. E quando eles perceberam o erro, já era tarde demais. Eles já não sabiam mais onde estava. E aí tinha acabado o combustível. Então esse é um dos acidentes que aconteceu, que se você simplesmente nesse momento volta, o acidente não aconteceria. Como chama isso? O CRM, certo, o CRM, né? Assim, não houve CRM. CRM, assim, o comandante e o copiloto têm a mesma hierarquia na hora de gerenciar crises. Tem que usar as coisas ao seu favor. Outra coisa, tinha um passageiro que percebeu que tinha alguma coisa errada. Tinha o sol. Quando você voa para o oeste, o sol tá na tua cara. Quando você voa para o norte, o sol tá à tua esquerda. E Belém fica ao norte. Então, mas nada disso a gente fala hoje, porque a gente sabe o que aconteceu. Mas para os caras que estão voando lá, eles colocaram acharam que o plano de voo estava dizendo. Então são esses detalhezinhos que vão se acumulando. E se cada um deles assim não desse, se Belém, por exemplo, tivesse dado tivesse falado, porque Belém tem uma hora que fala assim, ó, o cara fala, o copiloto fala, ó, tô na proa 270 descendo para Belém. Aí Belém sabe que, se o cara tá na 270, ele tá vindo do oceano, mas o Varig vinha de Marabá, não vinha do oceano. Então como é que o cara tá na proa 270 para proa Belém? Passou batido também. Então são pequenos detalhes, vão se acumulando até chegar ao acidente. Entendi. E se qualquer um deles for percebido, você quebra a cadeia do acidente. Por isso que é tão difícil acontecer. Porque mesmo quando tem o erro, é capturado essas coisinhas e o acidente não acontece.